Paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está assistindo mais uma vez o nosso canal, Pregando a Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre mais 3 motivos pelo qual nós precisamos da Bíblia. Nós vimos no vídeo anterior que nós precisamos da Bíblia porque ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, porque ela serve como uma bússola e principalmente para nós conhecermos Jesus como realmente Ele é. Hoje nós vamos ver mais 3 motivos pelo qual nós precisamos da Bíblia. O texto para nossa meditação se encontra em Oséias capítulo 4, apenas a primeira parte do versículo 6, que vai dizer assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Veja o que Deus fala nesse pequeno texto. Meu povo, o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse é mais um dos motivos pelo qual nós precisamos da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Buscar conhecimento. Judas, o irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, Judas fica lá bem no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Judas, não o Judas Iscariotes, mas o Judas, o irmão de Jesus, ele escreve a carta para combater as heresias que estavam entrando dentro da igreja naquela época. E não é assim, aliás, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente quando nós vemos aí as igrejas pregando um evangelho qualquer, um evangelho sem falar de pecado, um evangelho sem falar de Jesus, um evangelho de apenas prosperidade, de cura. Isso nós temos visto muito através da televisão, através da internet, as pessoas pregando um evangelho de acordo com o que o homem quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então nós vemos que nós precisamos da Bíblia para nós buscarmos conhecimento, para nós não deixar sermos enganados pelos falsos mestres de hoje. Naquela época já tinha os falsos mestres, quando Judas escreve a sua carta. E hoje não é diferente. Hoje você liga a televisão, tem vários tipos de mensagens diferentes, mensagens que não glorificam o nome de Deus, mensagem que apenas satisfaz o ego das pessoas. Pessoas ouvem o que ela quer, não o que precisa ser ouvido. Então a gente vê que desde que o mundo é mundo, existem pessoas pregando um evangelho diferente daquele que realmente é verdadeiro. Nós vemos hoje que as igrejas, umas usam materiais ungidos, vamos dizer assim, rosa ungida, vassoura ungida, coisa absurda, coisa que chega ao absurdo. Terra lá de Israel, água do Rio Jordão. E uma vez um pastor disse assim que tudo isso é apenas para estimular a fé das pessoas em Jesus. Agora eu pergunto, nós precisamos de algo material para exercer a nossa fé em Jesus? Claro que não, lógico que não. Então muitas vezes a gente vê hoje as igrejas pregando um evangelho qualquer para poder crescer, números a qualquer custo, e esquece do verdadeiro evangelho. Veja que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Hoje não é diferente. Para se ter uma ideia, a tal da vassoura ungida, quando eu vi essa matéria, ela estava sendo vendida a R$1.000 e que servia, diz eles, servia para varrer os maus fluidos de dentro da casa das pessoas. Absurdo isso. Só o nome de Jesus é suficiente para me abençoar. Só o nome de Jesus é suficiente para eu receber a bênção que eu espero de Deus. Então eu não preciso de algo material para estimular a minha fé em Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Eu creio em Jesus Cristo pela fé, sem olhar algo material para que a minha fé chegue até Jesus. Então, cada vez que as pessoas depositam a sua fé em algo que é material, elas estão desviando a sua fé de Jesus e colocando a sua fé em algo que vai acabar um dia, porque a vassoura vai acabar, a rosa ungida vai acabar. Então nós temos que tomar muito cuidado com as heresias que nós temos visto por aí. Você pode assistir a televisão, ver essas pregações? Pode, mas você tem que tomar muito cuidado para não se deixar ser levado pelos falsos ensinos que a gente tem visto por aí. Outro motivo para nós
estudarmos a palavra de Deus, vencer o pecado. O Salmo 119, verso 9 diz assim: como podem o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Como é que nós podemos manter pura a nossa conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aí eu pergunto, será que nós temos obedecido os mandamentos de Deus da maneira que ele é para ser obedecido? Se a gente for ler Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, nós vamos ler lá os 10 mandamentos da lei de Deus, e que nenhum deles foi abolido, não é? Nenhum deles foi abolido. Por quê? Porque não faz sentido a gente imaginar que Jesus Cristo deixou a sua glória para vir nesse mundo e abolir um dos mandamentos da lei de Deus, o mandamento que ele próprio ajudou a criar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram os mandamentos. O único motivo de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo foi para nos dar salvação, mais nada. Então não faz sentido a gente pensar assim, com a morte de Cristo o quarto mandamento foi abolido. Mateus 5,17 vai dizer, Jesus ele próprio disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então nós precisamos obedecer o que Jesus fez. Jesus obedeceu os mandamentos, ele não excluiu nenhum dos 10 mandamentos da lei de Deus, e assim nós devemos proceder também. Por isso nós temos o quê? Estudar a palavra de Deus. Mais um motivo para que nós precisamos estudar a palavra de Deus, para a gente vencer o pecado, porque só se vence o pecado obedecendo a palavra de Deus. Um outro motivo pelo qual a gente precisa da palavra de Deus é para ouvir a voz de Deus. Salmo 3, verso 4 vai dizer assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. É Deus falando com você. É Deus através de tudo aquilo que ele deixou escrito, através dos profetas, inspirado pelo Espírito Santo. É Deus falando. Quer ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente fica esperando alguém, Deus mandar um recado através de uma pessoa, através de um pastor, através de um irmão. Mas não, Deus está lá com esse livro maravilhoso aqui aberto, falando com você o tempo todo. Porque já aconteceu comigo isso, eu falo de experiência própria, porque numa ocasião, não me lembro agora, sei que há muito tempo atrás, eu pedi uma resposta de Deus sobre algo que eu precisava fazer. E no mesmo momento em que eu abro a Bíblia, Deus fala comigo aquilo que eu precisava ouvir. Então, quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus. Então, mais 3 motivos pelo qual nós precisamos da palavra de Deus, que é a Bíblia, para não sermos enganados pelos falsos profetas, para vencermos o pecado e para ouvir a voz de Deus. Estude mais a Bíblia, esse livro maravilhoso que Deus deixou para nós. Tenha isso em mente, Nenhum dos mandamentos foram abolidos, Você só não será enganado pelos falsos profetas se você tiver um conhecimento da palavra de Deus, e você vai ouvir a voz de Deus se você ler a palavra de Deus. Então leia mais, exercite mais isso, faça um hábito diário para a leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Deus a bênção sobre as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Senhor, que estão assistindo, para que Teu Espírito Santo coloque no coração delas, Senhor, cada vez mais o desejo de aprender de Ti, crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.